Você já parou para pensar quanto precisaria ter investido hoje para receber mais de R$ 1 milhão por dia em dividendos sem precisar vender uma única ação? E mais importante, você acredita que isso é possível para alguém que começou a vida morando em um cortiço no Brás, filho único de uma mãe viúva, trabalhando como engraxate para completar o orçamento de casa? Meu nome é Luiz Barsi Filho, muitos me chamam de Rei dos Dividendos, alguns de Warren Buffett brasileiro, outros apenas de bilionário que ainda anda de metrô. Mas, antes de qualquer rótulo, eu sou, há mais de meio século, um pequeno sócio de boas empresas. E é essa trajetória, com os erros, os acertos e principalmente a lógica por trás das minhas decisões, que eu quero compartilhar com você hoje. Ao longo da minha vida, eu vi executivos se aposentarem como indigentes, vi famílias perderem, em poucos anos, tudo o que haviam guardado em décadas. E também vi algo que quase ninguém fala. Pessoas comuns, disciplinadas, construindo uma renda sólida apenas por serem donas de pedaços de empresas bem administradas. É esse caminho. Construir uma previdência própria com ações que pagam dividendos que guiou a minha história. Se esse tema é importante para você, eu peço uma coisa muito simples agora no começo. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e faz com que ele chegue a mais pessoas que, como você, não querem depender apenas do INSS. E me responda aqui nos comentários. Hoje, você confia na aposentadoria pública para manter o seu padrão de vida? Por quê? Eu leio essas respostas e elas ajudam a direcionar os próximos vídeos. Eu não entrei na bolsa por acaso, nem por modismo. Foi uma escolha consciente, amadurecida ao longo de muitos anos de observação, estudo e trabalho duro. Mas para entender essa escolha, nós precisamos voltar ao começo, bem antes de qualquer bilhão, bem antes do primeiro dividendo cair na conta. Eu nasci em 10 de março de 1939, no bairro do Brás, em São Paulo. Quando eu tinha apenas 1 ano de idade, perdi meu pai. Minha mãe, Maria Margarida Ruiz Santos Barsi, precisou recomeçar a vida praticamente do zero, sozinha, com uma criança no colo. Nós fomos morar numa pequena casa de vila operária na rua Caetano Pinto. O dinheiro era curto e logo essa casa deu lugar ao fundo de um cortiço que abrigava mais de 30 famílias. Era um ambiente simples, apertado, às vezes hostil, mas foi ali que eu aprendi, cedo, que ninguém viria me salvar financeiramente. Minha mãe começou trabalhando numa fábrica de charutos, depois conseguiu emprego numa bomboniere de cinema. Ela saía cedo e voltava à tarde e eu cresci vendo diariamente o preço da sobrevivência. Nada de carro, nada de luxo, nenhuma sobra. Só que, mesmo com todas as dificuldades, uma coisa nunca foi negociada dentro de casa. Os estudos, a educação era o único patrimônio que a minha mãe podia me deixar. Ainda adolescente, depois da escola, eu fazia ponto como engraxate em um prédio na Avenida Rangel Pestana, no próprio Brás. Eu lustrava os sapatos de funcionários, gerentes, gente que, na minha cabeça de menino, já tinha vencido na vida. Ali, enquanto eu olhava para baixo, para as solas dos sapatos, eu observava também o jeito como aquelas pessoas andavam, falavam, se vestiam. E, sem perceber, eu comecei a ligar o trabalho que eu fazia, manual, repetitivo, com o tipo de trabalho que parecia dar um outro tipo de resultado. Com 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego fixo como office boy, em um laboratório de origem americana que prestava serviços à Gessi, mais tarde incorporada pela Unilever. Era o primeiro passo fora da engraxateira, mas a lógica continuava a mesma. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aos 15 anos, fui para o meu primeiro emprego com carteira assinada, no escritório de contabilidade Della Torre. Com o que eu ganhava, eu pagava meus próprios estudos. Não havia dinheiro sobrando, mas havia um princípio claro. Se eu quisesse mudar de vida, precisaria pagar o preço agora, em horas de trabalho e em horas de estudo. Depois de concluir o curso técnico, eu ingressei na Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo, também no Brás.
Em 1962, aos 23 anos, eu me formei em Economia e Contabilidade. Naquela época, menos de 1% da população brasileira tinha ensino superior. Isso não me fazia melhor do que ninguém, mas me colocava em posição de enxergar coisas que até então eu não tinha acesso. Balanços, demonstrações financeiras, a engrenagem por trás das empresas. Logo comecei a dar aulas de contabilidade e a trabalhar como auditor na empresa Ratio, analisando balanços e visitando pequenas e médias companhias. Essa fase foi decisiva. Como auditor, eu entrava dentro das empresas, conversava com os donos, via os números sem maquiagem. E comecei a notar um padrão que mais tarde mudaria completamente a minha forma de lidar com o dinheiro. Enquanto muitos funcionários esperavam o salário no fim do mês, os donos dessas empresas tinham algo a mais: participação nos lucros. Eles recebiam dividendos, retiradas, uma renda que não dependia apenas da presença física deles no dia a dia. Eu comecei a perceber que existia uma diferença fundamental entre trabalhar para uma empresa e ser dono de uma parte dela. Essa observação foi se acumulando dentro de mim, pouco a pouco. Em cada visita, em cada balanço analisado, eu reforçava a mesma pergunta: se o dono ganha dessa forma, por que eu não posso, ainda que em pequena escala, me colocar no mesmo lado do balcão? Foi nesse período que surgiu a decisão que mudaria o rumo da minha vida: entrar de forma consciente no mercado de ações. Não por especulação, não para ganhar rápido, mas para fazer o que aqueles empresários faziam: participar dos lucros recorrentes de boas empresas. Eu não tinha fortuna, não tinha sobrenome, não tinha pai banqueiro, mas eu tinha uma coisa que, ao longo dos anos, se mostrou mais valiosa do que qualquer herança: clareza de propósito. Antes de continuar, eu quero saber de você: hoje, você se vê mais como alguém que trabalha para a empresa ou já começou a pensar em como ser sócio de boas empresas, ainda que com pouco dinheiro? Escreva nos comentários com uma frase: hoje eu me vejo como. Isso ajuda você a se posicionar e me ajuda a entender em que ponto da jornada você está. Quando eu percebi que a diferença estava em ser dono, ainda que em pequena escala, eu sabia que não bastava simpatizar com a ideia. Eu precisaria criar um método, uma estratégia que me permitisse, com pouco dinheiro e muita disciplina, construir uma renda que não dependesse do meu trabalho diário. E foi exatamente aí que começou a nascer, ainda de forma embrionária, a tese que mais tarde eu chamaria de Ações Garantem o Futuro. Enquanto muitos brasileiros confiavam quase exclusivamente na Previdência Oficial, eu sentei para estudar com frieza o funcionamento do antigo INPS. Olhei para as contas, para a relação entre contribuintes e aposentados, para o envelhecimento da população e para a queda no número de filhos por família. A conclusão era incômoda. Se nada mudasse, o sistema não teria como pagar uma aposentadoria que mantivesse o padrão de vida de quem trabalhou por décadas. Diante disso, eu me fiz uma pergunta que você também precisa se fazer: faz sentido entregar o seu futuro inteiro na mão de um sistema que você não controla? A minha resposta foi não. E foi nesse não que nasceu a ideia de construir uma previdência complementar, sem produtos cheios de taxas e promessas. Eu queria algo direto: ser sócio de empresas lucrativas, receber parte desses lucros em forma de dividendos e, com o tempo, substituir o meu salário por essa renda. Antes de comprar a primeira ação com esse propósito, eu testei a tese no papel. Escolhi uma empresa, a antiga Anderson Clayton, do setor de alimentos. Analisei balanços, histórico de lucros, política de dividendos e projetei quanto um investidor disciplinado poderia receber em 30 anos, sempre reinvestindo cada centavo. Cheguei à conclusão de que, mantida a lógica, os dividendos tenderiam a se tornar maiores do que o valor aportado mês a mês. Ou seja, a própria carteira passaria a se sustentar sozinha. Ao apresentar esse estudo a um executivo da companhia, ouvi um alerta. Havia pressão para que a empresa fosse vendida.
Ali eu aprendi algo que vale para você também. Não basta a matemática funcionar. É preciso entender quem manda no negócio e qual é o horizonte de tempo. Arquivei o exercício e fui procurar um ativo com características semelhantes, mas com alinhamento maior de interesses. Encontrei isso na CESP, a antiga Companhia de Energia de São Paulo. Era um serviço essencial, com histórico de distribuição de lucros e capital pulverizado. Refiz os cálculos usando os números da CESP. A partir do sexto ano, os próprios dividendos já seriam suficientes para financiar novas compras de ações, sem precisar tirar dinheiro novo do bolso. Era a materialização da minha tese. Uma previdência que se financiava sozinha, desde que eu tivesse paciência para atravessar ciclos bons e ruins sem abandonar o plano. Esse trabalho virou um artigo publicado com o título Ações Garantem o Futuro. Nele, eu defendia algo simples e pouco intuitivo para a época. Em vez de depender apenas do Estado, o cidadão comum poderia, ao longo de décadas, se tornar sócio de empresas sólidas, acumular ações e viver dos dividendos. Não se tratava de ficar rico rápido, mas de construir com disciplina uma renda permanente. Depois de escrever, eu fiz o que pouca gente faz: segui o plano. Durante toda a década de 1970, aproveitei oportunidades que hoje parecem irreais. Comprei ações do Banco do Brasil a centavos, participei do capital de empresas como Klabin e aumentei de forma sistemática a posição em CESP até acumular milhões de ações. Cada dividendo recebido era reinvestido. Eu não comprava ações para vender mais caro amanhã. Eu comprava para aumentar, mês após mês, a minha futura folha de pagamento de dividendos. No fim dos anos 70, o resultado apareceu antes dos 40 anos. Meus dividendos mensais já eram suficientes para garantir uma boa renda. Mas a verdadeira prova de fogo ainda viria. Os anos 1980, com hiperinflação, congelamentos e planos econômicos que mudavam a regra do jogo. Enquanto a inflação anual corroía o poder de compra, muitos brasileiros viam suas reservas desaparecerem. O discurso dominante era de que, no Brasil, não dá para planejar nada. Eu caminhei na direção oposta, mantive a carteira focada em negócios essenciais, continuei recebendo dividendos e, principalmente, continuei reinvestindo. A mensagem aqui é simples: ou você desiste na crise, ou você usa a crise para acelerar o processo. Isso não significa que tudo deu certo. Houve erros relevantes, como investimentos em bancos que não sobreviveram aos anos 90, perdi capital e aprendi, na prática, que até bons setores podem ter maus gestores. A diferença é que os acertos foram mantidos por muitos anos, enquanto os erros não foram ampliados por teimosia. Em investimentos, a aritmética é clara. Alguns grandes acertos, carregados por muito tempo, cobrem vários equívocos pontuais. E entre esses acertos, houve participações que se tornaram bilionárias, como no caso da Unipar, e operações em que a tese de consolidação do setor se confirmou, como na compra de ações da nossa Caixa antes da aquisição pelo Banco do Brasil. Não foi sorte, foi estudo, paciência e respeito ao tempo. Em 2012, o setor elétrico voltou ao centro do palco. O governo anunciou uma renovação antecipada de concessões. O mercado entrou em pânico e ações como as da Eletrobras desabaram. Muitos investidores correram para vender. Eu aumentei posição. Não por bravata, mas porque, olhando a estrutura do setor e a importância estratégica da empresa, concluí que o pessimismo havia ido longe demais. A recuperação posterior desses ativos reforçou uma lição que eu repito até hoje: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Hoje, com mais de 8 décadas de vida, eu sigo fazendo essencialmente a mesma coisa que fazia nos anos 70. Estudando empresas, comprando participações em negócios que considero perenes, recebendo dividendos e reinvestindo. Meu patrimônio está concentrado em ações, em pessoa física. Eu nunca me entusiasmei com renda fixa tradicional, que apelidei de perda fixa, nem com produtos da moda. A lógica
permanece simples: ser sócio de bons negócios e deixar o tempo trabalhar. Muita gente se surpreende ao saber que, apesar do patrimônio, eu continuo levando uma vida simples, morando na zona leste de São Paulo e usando o transporte público. Para mim, investimento não é espetáculo, é instrumento. E é aqui que a minha história encontra a sua. Do Cortiço no Brás aos grandes lotes de ações, nada foi construído com atalhos ou dicas quentes. Foi disciplina, estudo, paciência e uma estratégia clara. Comprar participação em empresas sólidas, priorizar dividendos, reinvestir continuamente e dar tempo ao tempo. Você não precisa repetir meus movimentos, nem comprar os mesmos ativos, mas pode adotar a mesma lógica. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a bolsa não como um cassino, mas como um caminho real para construir a sua própria previdência, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que ainda acredita que investir é coisa de rico. E me escreva aqui embaixo: qual é o primeiro passo concreto que você pretende dar a partir de hoje, para sair apenas do papel de consumidor e começar a se tornar sócio de bons negócios? No fim das contas, a maior lição da minha jornada é esta: na Bolsa de Valores, o tempo pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior aliado. No meu caso, ele foi um sócio generoso. A decisão sobre como ele vai atuar na sua vida começa quando você escolhe conscientemente de que lado do balcão quer estar.